Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como posso orar de acordo com a vontade de Deus? Pretendemos, com a graça do Senhor, oferecer uma resposta alinhada com o desejo e o querer de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, nos diz o seguinte: E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Observe que João vai mencionar essa expressão, segundo a sua vontade. Logo, se você deseja realmente ser atendido, ou melhor, estar no centro da vontade de Deus, faça oração alinhada com o querer divino, com aquilo que ele já preceituou em sua palavra. Não ore de maneira desalinhada com o pensamento de Deus que foi externado através da palavra de Deus, que é justamente a Bíblia. Quando a gente faz essa indagação, mas como sei que oro de acordo com a vontade de Deus? Se você faz uma oração na qual você determina algo para Deus, é uma ação indevida, um tanto petulante, quando não arrogante. Eu diria mais, é uma forma que revela a falta de educação, inclusive. Mas acontece que quando a gente descobre através desse versículo já lido, que nós podemos orar, mas segundo a sua vontade e termos a certeza que nós vamos ser atendidos, é porque, sem dúvida alguma, é a melhor maneira de falar com Deus, consequentemente, ser atendido pelo Eterno. Tudo segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade. Quando Jesus Cristo estava no momento crucial, ele fez a seguinte oração: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nos lábios de Jesus soa muito lindo para alguns, mas quando a gente ora ao Senhor pedindo para fazer a vontade dele, está automaticamente deixando de lado os nossos próprios anseios, os nossos desejos, porque, na verdade, estaríamos nos submetendo à vontade eterna em detrimento dessa vontade nossa, que é temporária, algo relacionado a esse aspecto transitório. E quando os discípulos de Jesus viram o quão intensamente Jesus falava com seu Pai em oração, eles tinham apenas uma pergunta restante. É que nós encontramos lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Observe que os discípulos conviveram com Jesus e eles tiveram tamanha humildade para pedir para que Jesus o ensinassem a orar. Existem pessoas que não sabem orar. Tem uma lista quilométrica de pedidos, até mesmo de intercessões. Porém, estas petições não estão ajustadas àquilo que a Bíblia mostra, ou ainda aquilo que ela está sinalizando. E aos olhos de Jesus, essa era uma boa pergunta. Então, a sua pergunta seguinte também é uma boa pergunta. Quando você continua lendo a Bíblia, você vê como Jesus ensinou a seus discípulos a oração que conhecemos como o Pai Nosso da oração do Senhor.
Note que a oração chamada é Pai Nosso, mas às vezes as pessoas oram de forma tão individualista e que se refere a Ele, não na oração necessariamente, mas estou falando no dia a dia. O meu Deus, o meu Pai, a minha Bíblia, tudo é dele, nada é nosso, nada é compartilhado, nada é levado em consideração num contexto maior, amplo, mas existe um viés muito individualista, egoísta, por extensão, e que deve ser, digamos assim, eliminado em nosso meio chamado Evangelho. O Pai não é apenas meu, o Pai é nosso. O Pai é de todo aquele que confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Da mesma forma, na chamada oração do Pai Nosso, a gente não deve buscar apenas o nosso pão, o meu pão, melhor dizendo, mas o pão nosso, o pão não apenas no sentido de alimento seu, para que a sua casa tenha o básico ou ainda o necessário, mas para que outras pessoas ao seu redor tenham também alimento. Em Mateus capítulo 6 versículo 5 até o 13, a gente observa algumas lições de Jesus sobre como orar. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai com esse intuito de aprender o que a Bíblia diz e receber essa assimilação da parte do Eterno. A primeira coisa que a gente precisa fazer, orar honestamente, orar com sinceridade, orar com todo o nosso ser, orar de corpo e alma, orar realmente não apenas crendo, mas ciente de que nós somos miseráveis pecadores e carecemos da graça de Deus. Algumas pessoas naquela época usavam a oração pública para mostrar o quão espiritual eram. Não faça isso. Não ore para aparecer. Não ore e fique propalando sobre o momento que você teve de oração para se envaidecer, para se colocar como se fosse alguém superior aos demais. Porque a oração é o momento que você fala com Deus. Está relacionada a um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Fale ao Senhor na privacidade com Deus, no seu quarto, porque quando você vai para o seu quarto, ele diz que o Pai está em oculto, indicando que ele está lá pronto a lhe ouvir, de modo que você pode dedicar tempo e atenção em oração, isto é, falando com o Senhor. Isso não significa que você não deva estar em reuniões de oração como com as outras pessoas, mas significa que você nunca ora para causar uma impressão nos outros. É bom a gente participar de cultos de oração, reuniões de orações, porém, é necessário ter essa intimidade com Deus por meio da oração, na sua intimidade, de forma privativa. Acontece que, independente do tempo que você passe com Deus em oração todo o santo dia, as pessoas não vão notar. Não vão notar no sentido de não saber que você esteve orando aquele tempo, mas elas verão certamente Jesus na sua vida. Porque quem tem comunhão com o Pai, quem relaciona-se com Deus através da oração, consequentemente por intermédio da palavra dele, vai buscar relacionar-se com os seus semelhantes. Mas tem um outro aspecto. Fale normalmente com seu Pai, uma referência ao Pai Celestial. Você não precisa impressionar Deus com a sua bela linguagem de oração. Não precisa trazer palavras dificílimas, mas palavras sinceras.
Palavras simples que brotam de um coração sedento e ao mesmo tempo de um ser que anseia imensamente a presença de Deus, o relacionamento com o eterno. Se você não vai impressionar Deus, saiba o seguinte: Ele é seu pai, ele o ama e ele sabe o que está em seu coração. Antes mesmo de você pedir, antes de você se colocar naquela disposição em orar, desta maneira, fale com ele como falaria com seu pai terreno. Nada de tentar impressionar, nada de tentar arrancar algo através de uma maneira um tanto mais que eu chamo melosa, para ver se dessa forma Deus acaba concedendo algum pedido. Nada disto. Adentre numa oração ciente de que é uma forma de relacionar-se com Deus antes de tudo. Não é simplesmente fazer uma lista enorme de pedidos, mas é se colocar em comunhão com Deus. Mas lembre-se também que este é o seu Pai no céu. Se Deus não é um pai qualquer, não é um pai terreno, é um pai celestial. Portanto, comece louvando-o, porque Deus deve ser tudo para você. Afinal de contas, o Pai é Deus e não resta outra coisa a fazer a não ser se colocar de joelhos, inclinando-se para o eterno em amor, reverência, devoção, de uma maneira piedosa, porque Ele nos dá esse privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de falar com Ele. Pai, é tudo sobre o seu nome, seu reino, sua vontade que precisa ser feita. O reino é de Deus. O nome dele precisa ser glorificado, enaltecido, reconhecido, conhecido. A vontade dele precisa ser cumprida, precisa ser feita. E eis a razão de nós buscarmos a Deus também em oração. Quarto lugar, então você pode ir até ele com as suas necessidades diárias. Basta cada dia a sua própria dificuldade, diz a Bíblia. Basta o seu dia o seu próprio mal, mas dentro desse conceito de dificuldade, viva um dia de cada vez e leve tais necessidades diárias a ele, porque ele está grandemente interessado e você pode pedir livremente. Tem um versículo que diz assim, Hebreus 4, versículo 16: Aproximemo-nos, pois, do trono da graça de Deus com confiança, para que recebamos misericórdia e achemos graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Eis aqui o versículo destacado. Note que nós nos aproximamos no trono de graça, repleto de favor imerecido. Nesse sentido, bem-vindo ao trono de Deus quando você se coloca diante de Deus em oração. Mas acontece que nós podemos falar sobre um outro aspecto. Também precisamos pedir perdão. Isso mesmo. Note que o fato de ser perdoado implica em perdoar. Você foi perdoado por Deus, Deus agiu com misericórdia, semelhantemente você precisa agir da mesma maneira. Seja específico e peça a Deus perdão e o poder do Espírito Santo que o ajuda a evitar esses pecados. Peça perdão porque cometeu alguma falha, algum erro, algum pecado. Peça perdão e abandone a prática do pecado, ou abandone o pecado especificamente falando. Peça perdão pela transgressão e deixe aquela prática ou ainda aquele pecado de lado, não dando importância,
mas regozijando em Deus pelo fato de você ser perdoado, porque Deus é rico e grande em perdoar. Acontece que no relacionamento com os outros e até mesmo com o próprio Deus, há uma certa condição, é algo condicionado, porque se você não estiver disposto a perdoar as outras pessoas, Deus também não perdoará você. É algo condicional, como eu disse agora há pouco. Por isso, a melhor coisa que tem, no tocante aos seus pecados, peça perdão a Deus. Arrependa-se verdadeiramente em relação às pessoas, perdoe, porque se você não as perdoar, o vosso Pai Celestial também não lhe concederá perdão. Temos outro aspecto que é orar é difícil, mas obedecer é ainda mais. É difícil, sim, porque o nosso tempo é bem dinâmico, muito rápido, tecnológico, mas é possível orar na dependência de Deus, no poder do Espírito Santo. Agora, obedecer é ainda mais, porque quando você obedece, você vai estar mortificando a sua carne, vai estar anulando a sua vontade. O seu eu vai deixar de existir para que Cristo prevaleça na sua vida, para que a vontade dele venha ter preeminência na sua vida. Por isso que obedecer é difícil, tanto quanto orar. Mas quando nós estamos na dependência de Deus, entendendo que nós somos realmente pessoas miseráveis, necessitadas da graça de Deus, e quando a gente recorre a esse trono de graça, a gente vai entender o seguinte: pois o Pai nos diz, eu te perdoarei com alegria, mas então você também tem que perdoar os outros. E esse é o amor puro do Pai por você. Porque quando nos recusamos a perdoar, isso dá ao diabo uma entrada para nos tentar, para nos lançar em rosto, para lançar dardos inflamados. E é por isso que a oração diz: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal ou ainda do maligno. Em sétimo e último lugar, em algumas versões do texto grego original da Bíblia, a oração termina onde começou. E você vai perguntar assim: de que forma? Com louvor ao Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Destaco essa parte final. E essa também é para nós uma boa maneira de terminar nosso tempo de oração com o nosso Pai Celestial, para que o reino de Deus, o poder e a glória seja para sempre. Sinta-se livre em suas orações. Quando uma oração não é da vontade de Deus, ele não irá condená-lo, mas a sua resposta será não ou ainda não. E isso não é porque ele está bravo, mas porque ele sabe que é melhor para você e o que se encaixa melhor em seus planos para a sua vida. Então, não se preocupe, mas sinta-se livre para ir ao trono de nosso Pai Celestial. Sabe qual é de quê? Porque a Bíblia diz que é um trono de graça também para você. Não há meritocracia, só há graça. Da mesma forma que no Novo Testamento, ninguém merece nada a não ser a condenação pelos seus pecados, mas o tempo inteiro a gente vê o Novo Testamento permeado de graça. É uma porção, um documento de fé, um documento religioso, encharcado da graça de Deus. Deus o abençoe rica e abundantemente a sua vida, porque você já sabe como orar segundo a vontade de Deus.